Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Amém? Estou um pouco desidratada hoje. Eu e o meu esposo tivemos uma noite meio turbulenta. Andamos, acho que ingerindo alguma coisa que não nos fez bem. Passamos a noite no trono, né, amor? Mas estamos bem. Um pouco fraco só. Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor? Mas eu creio que o Senhor vai derramar uma unção diferenciada e que vai nos reabilitar. Amém? Efésios 1, a partir do verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, diga glória a Deus, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele nos fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregação em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus, como que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma palavra muito esclarecedora. Amém? Muito esclarecedora, Efésios. O Senhor usa aqui Paulo para falar conosco de uma forma muito clara, de uma forma muito real, né? Da vontade de Deus para nossas vidas, né? Que, no entanto, eu dei o título dessa ministração: fomos chamados para um propósito. Amém? Nós temos um propósito, né? O nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai Celestial, o qual nos criou, nos formou dentro dEle, ainda antes da fundação do mundo. Então não tinha nada aqui na terra, né? E nós já estávamos dentro de Deus. Amém, irmãos? Então nós habitávamos dentro do Senhor. Nós somos filhos da criação dEle. Antes de nada ser feito, nós já existíamos dentro de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E o Senhor nos fez com um propósito. Então fala assim: eu tenho um propósito, né? Então eu tenho um propósito perante o Senhor, algo que o Senhor designou para que eu cumprisse para Ele. Aqui vem uma chave muito importante, irmãos. O propósito que Deus tem na nossa vida não é algo que você quer, é algo que Ele quer. Então aquilo que você vai cumprir não é para a sua vontade, mas é para a vontade do nosso Pai. Amém, irmãos? Né? Então nós fomos escolhidos, separados, né? Fomos predestinados para cumprir algo para o Senhor. Então a nossa vida aqui na terra
ela não é para nós nascermos, né, crescermos, casar, termos filho, termos um bom emprego, uma boa casa, um bom carro, né, se preparar nossos filhos para uma faculdade, para que eles venham conhecer alguém futuramente e ter um casamento e viver uma família, né? Nós fomos educados dessa forma. Foi desse jeito que nós fomos educados aqui na terra. Só que o Senhor não vê com esses olhos. Podemos sim crescermos, ter um objetivo de uma faculdade, de construir uma família, mas tudo tem que se cumprir segundo o propósito dele, para ele. Amém, irmãos? E aqui entra algo muito poderoso na vida dos nossos cristãos, que pode ser bênção para a nossa vida ou não, porque muitos não conseguem cumprir a vontade de Deus. Muitos ainda não entenderam uma cruz. O que é a cruz? A cruz é você decidir negar a sua vontade e fazer a vontade que é determinada por Deus. Então você deixa a direção que você acha que é sua, que você quer, para cumprir algo que às vezes você não quer, mas por obediência a Deus você faz. Amém, irmãos? Entenderam o que é cruz? Quando nós falamos assim, toma a tua cruz, né? Todo mundo fala, eu tenho a minha cruz. Como é difícil a minha cruz. É difícil você fazer a vontade de Deus? Às vezes é difícil. Mas se você é um filho obediente, e você entendeu que você tem um propósito, que você não veio nesse mundo à toa, e que você não foi escolhido e separado de Deus de qualquer forma, você vai cumprir o propósito de Deus, que é o seu chamado. Eu tenho um hábito de falar, nós não somos filhos de chocadeira, nós não fomos feitos de qualquer forma, nós temos um pai, nós temos alguém que nos gerou, e quando nós fomos gerados, nós já fomos determinado um traço, um caminho, um objetivo, que nós falamos de propósito. E quando nós não estamos segundo o propósito de Deus, nós podemos colher muitas coisas ruins. Então qual é a vontade de Deus? Que nós vivamos em paz e que a gente venha comer o melhor dessa terra. Por isso que ele fala em Isaías 1,19: se me ouvires e quiserdes, comerás o melhor dessa terra. Tem que ter obediência para você comer o melhor da terra. Então é uma decisão. O nosso chamado, o nosso propósito com Deus é uma decisão minha e sua. Ou eu cumpro, ou eu não cumpro. Ou eu mato a minha vontade e faço a vontade de Deus, ou eu não faço a vontade de Deus e faço a minha vontade. Nós temos algo muito interessante na nossa vida, que Deus nos salvou, mas porém Ele deixa nós decidir se nós queremos cumprir o propósito ou não. Salvo nós estamos, nós já aprendemos, pronunciamos e ensinamos isso, que a salvação, ela é um dom de Deus, é algo dado de graça. Você só precisa confessar o Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, crer na cruz, que Ele veio para te salvar e que Ele morreu e ressuscitou para te dar as bênçãos do Senhor aqui na terra. Quando você crê e confessa, daí você está salvo. E nós sabemos também que a salvação, ela já foi destinada para as pessoas. Aqui em Cascavel, as pessoas que vão ser salvas, que são filhos de Deus, já está determinado, desde a fundação do mundo. E isso nos traz para nós cumprir o nosso chamado,
um fardo muito leve. Porque se nós sabemos que as pessoas já estão escolhidas e separadas, não precisa ter tanto esforço. Por isso que o Senhor, Ele quer que você cumpra a vontade dEle e não a sua. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E essas pessoas estão aí. Elas já estão predestinadas à salvação. E agora o que o Senhor quer? Usar você, usar o teu corpo, a tua boca, as tuas pernas, para você ir pregar o Evangelho. E essas pessoas virem para o Senhor. E essas pessoas serem batizadas. E elas se tornarem discípulos do Senhor. Mas elas já estão escolhidas, elas já estão separadas. Só que nós cristãos muitas vezes somos desobedientes. E não queremos negar o nosso eu, negar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E quando nós que já somos escolhidos, irmãos, entendam isso, nós já somos escolhidos, nós já fomos separados. Agora nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor nos determinou. E quando não é cumprido, que você sai fora da vontade de Deus, as consequências vêm. E eu achei muito interessante a palavra do Senhor falando comigo. Essa semana, por um acaso, nós estamos em jejum do Kids. E eu acabei fazendo um jejum um pouco mais longo. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra sobre o propósito. E Ele foi colocando para mim aonde Ele queria que eu fosse na Bíblia para mostrar as consequências de quando você não está segundo o propósito de Deus. E Ele foi mostrando, e eu achei muito interessante, mas antes disso eu quero que vocês abram lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 7. Olha como que a palavra do Senhor vai nos dando a orientação. Porque Deus não nos chamou, olha lá, Ele não nos chamou, quer dizer que Ele já tem um chamado, para a imundícia, mas para a santificação. E nós, quando nós estamos na carne, não ouvimos a vontade de Deus para cumprir o seu propósito, irmãos, quem vive na carne vai cometer as imundícias. Quem está pronto para o Espírito, para o propósito do Senhor, ele vai santificar cada dia mais e mais e mais, porque ele vai querer o melhor do Senhor, porque ele vai querer resgatar aquilo que o Senhor já deu para ele e que já está pronto. Mas sem santificação, você não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus, porque quem está misturado com a imundícia, com as coisas carnais, com as coisas erradas, não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por isso o Senhor fala que Ele quer a santificação, porque quanto mais nós estivermos na santificação, mais você vai ouvir a voz de Deus, você vai estar sensível ao Espírito, e Ele vai dar a direção do que Ele quer que você faça, para que você venha encontrar essas pessoas que já estão separadas para você evangelizar. E o Senhor me levou a entender que é muito fácil nós sair da vontade de Deus. É muito fácil, porque a vontade do nosso eu, da carne, ela é muito grande. E é fácil nós entendermos, irmãos. Muitos de nós aqui vieram para Jesus já com uma idade avançada. Amém, irmãos? Eu não sei vocês, mas eu já vim com uma certa idade para Jesus. Eu não vim para Jesus de berço. Os meus pais não me ensinavam a palavra de Deus. Na minha casa não se falava versículos bíblicos. Na minha casa não tinha direção de como ser pai e mãe segundo a palavra. Então, um pouquinho que eu aprendi foi no catecismo.
os mandamentos, Malemar, mas eu já estava com a minha idade, já dos seus 11 para 12 anos. Então eu vejo uma dificuldade muito grande hoje, de nós matar a carne, matar o nosso eu, porque nós acostumamos na carne, irmãos. Nós acostumamos fazer as nossas vontades, de matar os nossos desejos, porque nós crescemos assim. Por que que hoje nós enfatizamos tanto o Ministério Kids? Porque hoje o Senhor tem nos dado a graça e a revelação da palavra, que esses pequeninos que estão aqui, eles precisam ser evangelizados, eles precisam entender de tudo da palavra de Deus, porque essa palavra é uma semente, que eles vão crescer, e essa semente vai crescer também, e vai dar muitos frutos. E quando uma criança desde pequena, ela sabe o que ela deve fazer, o que ela não deve, ela não vai quebrar a cara como eu e você quebramos muita cara neste mundo. Quantas coisas erradas nós fizemos, que hoje pela palavra de Deus, a gente vê, poxa, se eu tivesse essa direção, eu não tinha sofrido o que eu sofri. Se tivesse me ensinado, eu não tinha caído em muita cilada que eu caí. E hoje, quando nós saímos da direção do Senhor, da vontade dEle, do propósito dEle, nós já estamos pecando. Já começamos a viver uma vida em pecado. Porque o Senhor, quando nós estamos no propósito dEle, Ele nos direciona certinho o que nós temos que fazer. E como a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele não vai dar direção para mim e para você, fazer a vontade dEle, algo que vai ser ruim para mim e para você, nem para os nossos filhos. Ao contrário, Ele vai preparar o terreno para que a nossa geração venha colher coisas muito melhores que nós. E o Senhor me levou lá em 2 Samuel, no capítulo 2. Temos a história de Davi. O Senhor colocou no meu coração, olha Davi. Já vamos ler aí. Davi, segundo o coração de Deus, um homem guerreiro, um homem que ia para as guerras, e o Senhor não deixava ele ser envergonhado. Um homem adorador do Senhor. Mas Davi, quando saiu um pouquinho do propósito de Deus, ele se ferrou. E as consequências foram grandes. Olha a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço de sua casa real. E do terraço viu uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Amém, irmãos? Tendo Davi enviado a indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe: porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi mandou mensageiro para trazê-la, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Depois ela voltou para a sua casa. Não era para Davi estar em casa, não era para Davi estar no terraço. O propósito de Deus é para ele estar na guerra. Está na guerra guerreando com os seus soldados. Davi saiu fora da vontade de Deus e ficou em casa, e deixou que a imundícia entrasse na vida dele, cometendo adultério com Batseba. O Senhor foi ministrando o meu coração. É muito sério o propósito, a vontade de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus, o nosso propósito, meu e seu, está incluído todos que vêm para trás de nós.
você que é pai, você que é mãe, o seu chamado, o seu propósito que Deus já te deu, vai envolver os seus filhos também. O chamado que Deus deu para mim e para você, se não for cumprido aquilo que Ele designou, se você não matar o teu eu, a tua vontade para fazer a vontade dEle, saiba que os teus filhos também vão perecer. Não é só você que perece. Davi colheu frutos amargos desse envolvimento com Batseba. E os frutos dos frutos dele, os filhos deles, todos foram prejudicados. Se você for ler sobre Davi, e olha que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Os filhos deles todos foram rebeldes, não obedeciam e sofreram consequências graves. Nós temos que tomar cuidado. É como eu disse, você não é filho de chocadeira. Você tem um Deus, você tem um Pai, e Ele te fez para um propósito. Não é para você esquentar banco na igreja não, irmãos. E nem para você ser comedor de arroz e feijão. Ele tem um propósito com a sua vida. Irmãos, no meio de tanta gente, no meio de tantos países, de tantos estados, Deus te escolheu, te deu a salvação e te chama por filho. Ele fez um decreto: está aí o meu filho amado. Você não é filho de chocadeira não. Você tem um Deus, você tem um Pai, alguém que te cuida, que vela pela sua vida, que te dá livramentos, que coloca o pão de cada dia na sua mesa, que te dá o sustento para você, a sua casa, os seus filhos, que te mantém em pé, irmãos. Irmãos, isso é muito sério. Vocês creem? Uma dor de barriga nos deixa de cama. Um alimento estragado nos paralisa. Ai, como nós somos sensíveis. Nós somos o que somos porque Deus quer. E nós temos algo para cumprir. E isso não é brincadeira. Isso é real, isso é verdadeiro. Tem muita gente que pegou o seu chamado, o seu propósito, colocou no bolso e anda faceirinho na rua. Sou filho de Deus, estou debaixo da graça e do favor de Deus. Deus é comigo. Amém, irmãos? Deus é contigo aonde você for mesmo. A palavra do Senhor nos garante isso. Aonde você for, seja no mais alto do céu ou debaixo do mar, Ele está contigo. Mas e o teu propósito? E o teu chamado? Está onde? Como que vai ser a sua cara no dia perante o Senhor em juízo, quando Ele pedir para você apresentar as tuas obras? O que você vai apresentar para o Senhor? Vai apresentar o quê? Ah, Senhor, eu estava debaixo da graça e do favor, eu achei que não precisava fazer mais nada. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós temos um Pai que nos ama e que nos escolheu a dedo. Eu me sinto honrada, porque eu vivia num lamaçal. Eu já era do diabo, porque a palavra do Senhor fala que aquele que não é filho de Deus é do diabo. E Ele me resgatou, me tirou do meio das imundícias, das coisas erradas, das coisas profanas, e me deu um propósito, um chamado. Às vezes os meus familiares não entendem, irmãos. Às vezes eles não entendem a minha vida e a vida do pastor dentro de uma igreja, a vida minha e dele, às vezes de madrugada, cuidando de ovelha, ajudando, assessorando.
Eles às vezes não entendem que nós não temos um tempo, muitas vezes, de passar um dia de aniversário, igual foi o aniversário da minha mãe, igual dia 16, eu não pude ir para Mato Grosso, eles vieram na minha casa, nós tivemos resiliência aqui no sábado, tinha culto no domingo, a minha casa cheia, lotada, e eles falaram assim, falta, não vai, fica com a gente. Às vezes eles não entendem, mas eu tenho um chamado para apresentar para o Senhor um dia, eu tenho um propósito para apresentar para Ele. E eu quero apresentar algo de excelência, eu quero apresentar algo e quero que Ele compare, pelo menos algumas coisas eu quero ter acertado. A palavra do Senhor fala que existe um livro, o livro da vida, aonde ali está a nossa vida contada, mas também existe um livro que eu e você vamos escrever. Então existe o livro dos propósitos, que o Senhor já designou na minha vida, e existe o livro que eu estou escrevendo. Mas vai chegar um dia que esses dois livros vão ser comparados. E eu não quero, irmãos, passar 70, 80, 90 anos, que eu não sei quantos anos eu vou viver na face dessa terra, para chegar lá e ser reprovada, e passar 1000 anos em tratamento, por algo que eu sabia que eu tinha que fazer, porque a partir de hoje você não pode falar, eu não sei que eu tinha um chamado, porque você está sabendo hoje. Então eu sinto muito de falar, não vai ter desculpa, porque lá para o Senhor, nesse momento, Ele está ouvindo que está sendo ministrado na vida dos irmãos. E se você chegar lá e falar assim, ninguém me falou que eu tinha um propósito para cumprir na terra, o Senhor vai falar, você mente, porque no dia tal, a tal hora, tinha uma serva minha ministrando na sua vida e falando para você perante a minha palavra que você tinha um chamado para cumprir na terra. E Davi colheu frutos amargos, segundo Samuel 11:7. As consequências de fazer a nossa vontade, sem ser a vontade de Deus, é sempre muito dolorido, e Davi colheu isso. Vamos ler a palavra. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Olha a cara de pau de Davi. Conversa com Urias, como se nada tivesse acontecido. Ele tinha se deitado com a mulher de Urias, e conversa com ele como se nada tivesse acontecendo. Pode passar. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele a um presente do rei. Pode passar. Mas Urias dormiu à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Davi começou a simular algo para poder cobrir a imundícia dele, para cobrir o adultério dele, mandando Urias embora, dormir em casa. Vai descansar, você veio da guerra, está cansado, vai com a tua esposa. Mas Urias era um homem tão sujeito ao rei, que ele se achou indigno ir para casa dormir com a sua esposa, enquanto os outros estavam em guerra. E contaram a Davi dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Quando sai do propósito do Senhor, a nossa vida vira uma bagunça. Tudo começa a dar errado. As coisas começam a não se encaixar. Você começa a ficar perdido.
é muito sério. Se o Senhor já designou algo na minha vida e na sua vida, tudo tem que ir se encaixando, para que as coisas fiquem leves, para que as bênçãos do Senhor cheguem de uma forma extraordinária na nossa casa. 2 Samuel 13, no verso 10. Então disse Amon, acho que eu passei errado, esse versículo é depois, mas segura aí, amém? Irmãos, a consequência do pecado de Davi foi para a geração inteira dele, a descendência dele inteira teve consequência do pecado dele. E essa parte desse versículo, ele é muito triste, porque vai falar de dois irmãos, de mães diferentes, mas do mesmo pai, de Davi, que cobiçou a irmã, e a tomou à força, violentando ela, porque a consequência que Davi cavou lá na frente, saindo do propósito de Deus, se estendeu pela família. E se você for ver a genealogia dele, dos filhos dele, é um tropeçando no outro. Vamos ler a palavra, pode colocar. Então disse Amon a Tamar, traz a comida, câmara, para que eu possa, para que eu coma com a tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara ao seu irmão Amon. Pode passar. Quando lhe chegou para que ele comesse, Amon pegou dela e disse-lhe, vem e deita comigo, minha irmã. Ela, porém, respondeu, não, meu irmão, não me forces, porque se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e deitou com ela. Essa foi uma das consequências dos filhos de Davi, por ele passar por cima de um propósito de Deus. O que o Senhor colocou com essa palavra para mim? Para que a igreja venha se despertar. Olha para a nossa vida. Quantos de nós pagamos por preço de consequência errada dos nossos pais? Quantos de nós sofremos com separação, com adultério? Quantos de nós sofremos consequência dos nossos pais, de coisas erradas? Irmãos, é a lei da semeadura. Tudo que se planta, se colhe. Não tem como tirar isso. É uma lei que o Senhor colocou. Enquanto houver dia e noite, vai ser assim. Enfim, enquanto o mundo durar, vai durar a colheita. E as consequências, elas são duras para aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. Vamos para outra pessoa. Vamos falar de Sara. Olha para a vida de Sara. Deus promete para Sara um filho. Sara age pela carne, se acha que o filho não vai vir, e coloca Agar, a sua serva, para deitar com o marido dela. Olha a imprudência de Sara de não crer numa palavra do Senhor. O Senhor tinha um propósito com Sara de gerar Isaac, o filho da promessa. Mas Sara se desviou do propósito e colocou colocou Agar no meio.
E ela sofreu grave consequência também. A palavra nos fala que Agar humilhava ela. Depois que Ismael nasceu, ela foi humilhada, porque Agar tinha como ela realizou o sonho do Senhor dela. E não crendo Sara que Deus era na vida dela e que ia fazer, acabou interrompendo o propósito de Deus. E essa brincadeira custou um filho bastardo, que não tinha necessidade de vir. Olha como é sério quando nós não estamos segundo o propósito de Deus. O Senhor quer que a igreja desperte, para que a igreja venha aproveitar essas bênçãos que a palavra do Senhor fala, que o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Vocês conseguem imaginar que todas as nossas bênçãos no mundo espiritual estão liberadas? Vocês conseguem ter noção disso, que o Senhor já liberou? Que tudo lá no mundo espiritual está liberado para mim e para você? Mas que por muitas vezes é nós mesmos que travamos as nossas bênçãos? Quem aqui tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aqui, irmãos? Eu tenho muitas. Muitos profetas já me entregaram coisas maravilhosas na minha vida. Mas só vai cumprir na minha vida e na sua vida se você estiver no propósito de Deus. Sem estar no propósito, ele não cumpre. Esquece, irmão. Esquece. Se você não estiver cumprindo o seu chamado, o Senhor não vai cumprir. Ele é correto com as coisas deles, irmãos. Muito correto, muito certo. E nós temos que entender isso. Às vezes nós estamos patinando, não saímos do lugar, e as coisas não vai, e as coisas não acontecem, e às vezes dá um desânimo, dá tristeza, dá vontade de abandonar tudo. Irmão, começa a olhar se você está alinhado com o propósito de Deus. Começa a ver se é isso mesmo que o Senhor quer para a sua vida. Vamos olhar para a vida de Ana. Ana, mulher de Elcana. Essa mulher sofreu. A palavra fala que ela foi humilhada pela outra esposa dele. Mas ele tinha um propósito. Qual que era o propósito de Ana? Gerar Samuel, um profeta. E quando Ana persiste e não desiste do propósito dela, aconteceu. E depois de Samuel veio outros. Olha que bênção. Olha como que vale a pena você se manter no foco, não sair. Irmão, não deixe que ninguém tire o foco de Deus na sua vida. Não deixe as coisas te paralisar. Não deixe raiva, briguinha, conversa fiada. Não deixe, irmãos, contendas. Não deixa nada paralisar o teu ministério, aquilo que Deus tem contigo. Vale a pena você perseverar. A vitória ela é garantida, ela vem um dia. Mas se você sair fora do teu propósito, você só vai colher abrolhos e espinhos. A gente vê muito hoje o povo desistindo. Hoje é normal desistir do casamento, é normal desistir dos filhos, é normal desistir do ministério. Virou normal. Sabe o que eu acho? Eu acho que falta temor a Deus. Falta temor. Temor ao Criador. Tudo que começa a ter barreira, dificuldade, o povo quer desistir, quer abandonar, quer virar as costas. Se Ana fosse uma mulher para desistir, ela tinha desistido muito cedo. Você imagina você conviver com outra mulher dentro da casa,
ouvindo o gemido dela com o teu marido que você ama, do outro lado da porta, que vivia as duas com um homem. E ouvir ela falar o tempo todo: você é estéril, teu útero é seco, árvore seca, você não dá filho. Eu não, cada 9 meses eu tenho um. Imagina quantos desaforos essa mulher aguentou. E ela perseverou, entre choros, jejuns, oferta no altar, falando: não desisto. Não desiste do teu chamado, irmãos. Não desiste do propósito de Deus na sua vida. Deus quer dar algo grande para você. Deus tem promessas que nem você vai conseguir colher. Quem vai colher vai ser seus filhos, os filhos dos teus filhos. Eu não sei vocês, irmãos, mas não tem coisa que me faça mais feliz do que ver meus filhos bem. Quer me ver feliz? Trate bem meus filhos. Eu acho que isso é com qualquer pai e mãe. Você gosta de ver teus filhos maltratados? Você gosta de ver alguém maltratando os seus filhos? Eu não gosto. E nem um pai nem uma mãe gosta. Então pense nisso. Atrás do teu chamado, do teu propósito, tem bênção para os teus filhos. Tem bênção para os teus netos. Tem bênção para os teus bisnetos e tataranetos. Porque tudo que você planta num terreno fértil, irmão, dá frutos e dá frutos grandes. Não é mixaria, merreca, não, é frutos grandes. E o Senhor, Ele não quer, irmãos, ver nossos filhos no mundo, não. Não é da vontade de Deus nossos filhos perecendo por aí, não. A vontade do Senhor é nossos filhos no altar, na presença de Deus. Se você foi escolhido, os teus filhos também foi. É você e a tua casa. Amém, irmãos? Eu não vou ler os versículos de Ana, porque senão nós vamos demorar muito, e nem de Sara. Mas nós vamos lá para Romanos 8, no verso 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Porque os de dantes conheceu, também os predestinou, para que serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, esses também glorificou. Amém? Você já foi chamado. Você já foi justificado. Só falta um, irmãos: ser glorificado. Ele nos predestinou antes de fazer qualquer coisa na terra. Aí Ele nos chamou. Aí Ele nos justificou na cruz. Você aceitou Ele. Agora só falta você ser glorificado. Mas para o seu corpo ser glorificado, você tem que estar na glória. Você tem que estar no reino do Senhor. E só entra no reino quem tiver obras para apresentar. Aquele que não apresentar obras para o Senhor, ele não vai ficar no reino. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é sério. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui porque o Senhor me incumbiu uma palavra para falar para os irmãos. Eu não estou aqui para tomar tempo de ninguém. Eu estou aqui para trazer um recado do Senhor. Que o Senhor tem um chamado com você. Que Ele tem um propósito para você cumprir aqui em Cascavel. E se você não cumprir, não tem como seu corpo ser glorificado. Porque o propósito para você cumprir tem que ter obras. Você vai prestar um relatório para o Senhor do que você fez dia após dia aqui. E sem apresentar isso aí, teu corpo não vai ser glorificado. É sério. Não é brincadeira. Mais sério ainda, Ele está contando com a tua vida para buscar centenas de pessoas aí fora
que Ele já separou, que Ele já predestinou e que Ele quer chamar através da sua boca, para que essas pessoas sejam santificadas e futuramente glorificadas junto com você. Amém, irmãos? Esse é o ide do Senhor. Ide, pregai o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Agora, eu não quero, pastor. Não quero. Você tem essa opção? Tem. Eu quero só levantar, trabalhar, comer, dormir, passear com os meus filhos no bosque, ir no circo, né? Viajar, Beto Carreiro, ir para a praia, né? Comer no restaurante, comer pizza final de semana, levar meus filhos para a escola, ir visitar os meus parentes. Eu posso? Pode. É uma opção nossa. É você que escolhe se você quer cumprir o chamado do Senhor, matar o teu eu, a tua carne, para fazer a vontade dEle. Apocalipse 3. Eu quero ler. Se quiser pôr, pode pôr, mas eu vou ler na minha Bíblia. E eu quero muito que você preste atenção em tudo que eu vou ler. Preste bem atenção para você ver que eu não estou aqui à toa hoje, que o Senhor me incumbiu uma palavra para passar para vocês. Amém? Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Vê como que é sério. As obras vão ser reprovadas daquele que não fez de acordo foi destinado para você. Então a obra que eu tenho que fazer e a que a Érica tem que fazer, elas não são iguais, elas podem ser muito diferentes. A obra que eu tenho que apresentar para o Senhor, às vezes não tem nada a ver com a obra que o meu esposo tem que apresentar. E se elas não foram apresentadas de acordo com aquilo que Deus designou para mim e para você, você será reprovado. E aqui ele fala: arrependa-te, se você não está segundo o propósito dele, porque ainda há tempo. Sabe por que ainda dá tempo? Porque ele ainda não veio. Então, se você ainda não está segundo a vontade de Deus, não está cumprindo o propósito do Senhor, dá tempo de você se arrepender e se alinhar no propósito dele. Continuando. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei os sinagogas de Satanás, aos que dizem judeus, e não são, mas mente. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei a hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar que habitem na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Olha como é sério. Aqui o anjo está falando à igreja, está ensinando. Irmãos, há um grande risco de o teu nome ser riscado no livro da vida. Há uma possibilidade de Deus te riscar e falar: aqui você não fica, você não cumpriu o meu propósito. 1000 anos, 1000 anos de tratamento. Você teve 70, 80, 90 anos. Vamos supor que você durou 90 anos. Em 90 anos você não cumpriu a minha vontade. Eu risco. Você não fica aqui no meu reino. Tratamento para você 1000 anos, ou 200 anos, ou 500 anos, eu não sei. Quantos anos ele vai dar para você ser tratado naquilo que você não cumpriu aqui na terra? Entendam que a nossa vida aqui não é por acaso. Entendo que o teu chamado, o teu propósito não é para você guardar no bolso. Entendo que fazer a obra do Senhor é um propósito que Ele designou para você, não é para mim nem para o meu esposo. Porque quando nós falamos, irmãos, temos que abrir célula. Irmãos, temos que evangelizar, porque a célula é um mecanismo, é uma isca para você trazer as pessoas que o Senhor já predestinou. Ela é uma isca, é uma forma de você aglomerar ali as pessoas que Deus já chamou. E ali elas vão ser justificadas, porque elas vão entender a palavra de Deus, elas vão aceitar Jesus, vão ser justificadas. Agora a palavra do Senhor nos ensina: se você não estiver de acordo com a vontade dEle, Ele fala que vai riscar o teu nome no livro da vida. Ele pode. Lembra quando nós aceitamos Jesus? Eu confesso Jesus como o único salvador da minha vida, né? Alguém ministrou na sua vida? Não ministrou? Algumas pessoas já ouviram falar: escreve o meu nome no livro da vida. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós cremos que o nosso nome está onde? No livro da vida. Amém? Mas a palavra do Senhor fala que se Ele não aprovar aquilo que Ele designou para nós, só Ele pode riscar o nosso nome no livro da vida. Tem muito crente que se baseou nisso: eu estou salvo, meu nome está no livro da vida, sou batizado, né? Vou levar a minha vida do jeito que eu quero, vou viver na carne, né? Eu pequei, eu peço perdão, o Senhor me perdoa, e está tudo certo. E vive uma vida carnal. Os desejos da carne falam mais alto, não dando importância para as coisas do Senhor. Não quer negar o seu eu, não quer negar o seu conforto. Às vezes não quer negar o teu sofá confortável para ir fazer a obra, para se dedicar naquilo que o Senhor quer. Eu não sei qual é o teu chamado, irmãos. Só sei que o chamado universal é ide e pregar o evangelho. Então você está no meio desse bolo aí. Quando eu entendi essa palavra, há 8 anos atrás, que nós abandonamos nossas 3 empresas, a vida de luxo,
a vida de madame que eu tinha, para servir o Senhor, eu entendi, irmãos. Mas muitos não querem abandonar a vida que tem, para fazer um pouquinho para o Senhor. Para mim, o meu esposo, ele pediu tudo. Para você, às vezes, ele está pedindo meia hora do seu dia para você evangelizar. Às vezes é um final de semana, um dia da semana. Eu só sei que Ele vai cobrar isso de mim e de você. Amém, irmãos? Em Apocalipse 2, no verso 26, ele fala assim: ao que vencer e guardar ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com varas de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. Então você que vencer, você que cumpriu o teu chamado, o teu propósito, quando você chegar lá com o Senhor, Ele vai olhar as suas obras, Ele vai se agradar de ti, porque você cumpriu aquilo que Ele queria que você cumprisse, e Ele vai dar nações, cidades para você governar, e você vai ter autoridade no nome de Jesus para disciplinar os outros crentes que não cumpriram o seu propósito. Olha para o teu irmão do lado aí, falei, cuidado, hein, posso te disciplinar lá no reino. É isso aí. Às vezes aqui na terra você tem que ter um cargo importante, mas lá no reino, às vezes você pode ser disciplinado para a pessoa mais humilde dessa igreja ou da cidade. Nós temos que entender isso, irmãos. O reino do céu é para que os vencedores. Para você reinar com Cristo, você tem que apresentar as obras, tem que apresentar aquilo que Ele designou para você. Não queira título aqui na terra, queira título lá no reino. Lá no reino você terá título de vencedor, e lá o Senhor vai designar perante as tuas obras que você cumpriu, para você disciplinar às vezes 1000 pessoas, 500 pessoas, 10.000 pessoas. Mas aqui, irmãos, nós somos meros filhos de Deus, amado do Senhor, e Ele nos ama muito, mas muito mesmo, porque Ele te escolheu. Você é um privilegiado, porque você foi escolhido. Muitos ainda estão perdidos, e muitos não foi predestinado a ser escolhido. Eu e você somos privilegiados. Nós somos amados de Deus. Não dê a tua coroa, não passe a tua coroa, segura ela, porque ela vai ter que ser apresentada um dia. Não faça como Davi, deixou a carne falar mais alto, abandonou a guerra, deixou lá os guerreiros e foi para casa se prostituir. Muitos deixam o seu ministério por qualquer coisa, abram mão do seu chamado, do propósito de Deus por qualquer coisa. Uns largam a mão do ministério por causa de um homem, de uma mulher, por trabalho, por dinheiro. Largam mão do ministério por causa de hora extra. Irmão, se você não crê que Deus é na sua vida e que Ele pode superabundar na sua casa, larga a mão, irmãos. Mas não passe a tua coroa por qualquer coisa. Tem irmão trocando ministério por causa de mulher, tem irmã trocando ministério por causa de homem. Tudo carne, carnal, nada espiritual. E quando chegar perante o Senhor, aí o que você vai apresentar? A tua mulher? O teu marido? Aí, Senhor, passei a minha vida inteira para conquistar essa pessoa aqui, ó. 1000 anos de vara de ferro para você aprender a me ouvir a minha voz. Ou você acha que você foi escolhido para ser filho, só para levar o título que sou filho de Deus?
Você tem um propósito. Você tem um chamado. Você foi escolhido e separado desde o ventre da sua mãe para pregar o evangelho, para ganhar nações, para frutificar dentro da sua casa, para você ser pai e mãe de profetas, de evangelistas, de pastores, de doutores da palavra. Você não foi chamado à toa. Deus tem algo contigo, irmão. Deus tem algo com você, mulher de Deus. Deus não te chamou só para você lavar louça e passar roupa, não. Deus te chamou para você pregar a palavra dEle. Quantos vizinhos ao redor da tua casa precisam ouvir de Deus, que já foram chamados pelo Senhor, e que Deus está esperando você abrir a sua porta, ir lá e falar para a tua vizinha? Quantos? O Senhor pediu para mim dar esse recado para a igreja. Ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Não saia daqui achando que a ministração foi chata. Saia daqui entendendo que Deus ainda está te dando um tempo, que você ainda pode se consertar e fazer a vontade de Deus, para que venha superabundar essas bênçãos de Efésios sobre a tua casa. Já está liberada, já é suas bênçãos. Toma posse do que é seu. Agrade-te o Senhor, e Ele também vai agradar de ti. Eu falei hoje para o meu esposo, quando eu li em Apocalipse, que Deus pode riscar o nosso nome no livro da vida. Eu falei, meu Deus, eu fiquei mais crente hoje. Eu falei para ele, eu fiquei mais crente hoje. Estou mais crente. Estou mais crente a partir deste momento. Estou mais crente. Irmãos, pare e pense. Eu abri mão de toda a minha vida, das coisas que eu tinha para servir o Senhor, e eu chegar perante o Senhor um dia, e Ele olhar para mim e falar assim: estou riscando o teu nome no livro da vida, porque você não cumpriu algo que eu designei a você? Olha como isso é sério. Deus pode riscar o nosso nome no livro da vida. Eu não sei se isso tem importância para vocês, mas para mim tem. É uma vida. É ou não é, Ana? Eu creio num chamado grande na sua vida. Você começou muito cedo. Muito jovem você acompanhou o seu pai. E você sabe que o teu propósito com Deus está parado. Você sabe. Eu profetizo em nome de Jesus que você seja curada nessa noite. Que Deus cure o teu coração de palavras, de mestres, de líderes que paralisaram o teu ministério. Que o Senhor venha te curar nessa noite. Que no mundo espiritual você seja curada. E que as palavras que falaram, que feriram o seu coração, eu profetizo em nome de Jesus que os anjos do Senhor arranque agora. Arranque do teu coração todas as palavras que foram faladas, que te entristeceu e que te fechou o teu ministério. Porque Deus tem algo grande com você. Você é ganhadora de alma. Você é escolhida desde o ventre da sua mãe. Você foi preparada pelo seu pai. Você andou junto com Ele, você viu muitas coisas. E você sabe do poder de Deus. Você sabe o quanto Deus cura, o quanto Deus faz milagre. Então não deixa o teu chamado, o teu ministério no bolso. Você faz parte do membro. Você é membro do corpo de Cristo. E a tua parte, a tua função está fazendo falta neste lugar. Não deixe, irmãos, mais nada paralisar o ministério de vocês. Não deixe. Faça a vontade de Deus.
Cumpra o propósito do Senhor. O Senhor um dia vai cobrar de mim e de você. Às vezes você acha que está fazendo muita coisa, mas às vezes você não está fazendo nada. Porque às vezes você está fazendo do teu eu, da tua vontade, não é a vontade de Deus. Olha como isso é sério. Olha como é sério. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muita coisa, mas às vezes não está fazendo é nada. Porque se não for segundo o propósito dele, não tem validade. Por isso a palavra do Senhor fala: muitos chegarão até ele e falam: Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu ganhei multidões ao teu nome. Ele fala: afaste de mim. Por quê, irmãos? Você não fez aquilo que ele queria. Eu só sei que eu fiquei mais crente hoje. Fiquei mais crente. Fiquei mais crente. Matar a nossa vontade, o nosso eu, para fazer a vontade de Deus, você tem que ser crente mesmo. E muito crente. Não é pouco crente não. Matar o teu eu e ir lá pedir perdão para o irmão, antes de você entregar a oferta, porque senão o Senhor não vai receber, você tem que ser crente. Matar o teu eu, a tua carne, ir lá pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, porque você já fez sofrer a vida inteira, você tem que ser crente. Não deixa ninguém tomar a tua coroa. Não deixa o orgulho, o ódio, a mágoa tomar a tua coroa. Ou você acha que se você não liberar perdão, a tua coroa vai permanecer na sua cabeça? Dá tempo ainda, irmãos. Dá tempo de se arrepender, de se alinhar com o Senhor e de fazer uma obra de excelência. Amém, irmãos? É o que o Senhor quer. Essa palavra veio para a igreja entender isso. O Senhor quer que você tome posse do teu propósito, que você tome posse do seu chamado, que você não deixe ninguém arrancar a sua coroa. Porque às vezes o que está acontecendo com você hoje, você acha que é de Deus, que é bênção do Senhor para a sua vida, mas às vezes não é. Às vezes é um encardido enviado do diabo para arrancar a tua bênção. Às vezes você acha que é bênção de Deus que você está vivendo, mas tem algo espiritual por detrás querendo tomar a sua coroa. Não se deixe se levar pelas coisas da carne. Você é guiado pelo Espírito. Às vezes você acha que está tudo muito bem, não está bem. Tem algo espiritual por detrás. O diabo não quer que você reine. O diabo não quer que você apresente para o Senhor as obras. Ele quer te paralisar, ele quer pôr pessoas para te paralisar, ele quer pôr negócios ilícitos para te paralisar, ele quer inflamar a sua vida com o esposo e com a esposa para te paralisar. Essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que o Senhor fala: cuidado com a sua coroa, porque às vezes tem um encardido andando do teu lado para roubar a tua coroa. E às vezes ele nem anda do teu lado, ele anda na tua mente. Fazer obra para quê? Isso é coisa do pastor. Para que negócio de célula? Para que evangelizar? Para que ir lá para a salinha do Kids, perder o culto? Os irmãos estão tudo lá. Para quê? Ensinar criança? Criança não entende nada. O diabo, ele é assim, ele fala isso na nossa mente. Criança entende tudo. Criança precisa de Jesus desde o ventre da mãe. Criança entende tudo de Deus. Uma criança de 1 ano, 2 meses, 3 meses, eles entendem a palavra do Senhor. Mas o diabo coloca na nossa mente que criança não precisa de Deus, que tem que dar um brinquedinho para ela, para você poder ouvir a palavra de Deus.
Então o diabo, ele coloca muita coisa na sua mente para poder tomar a sua coroa. Ele não pode tirar a tua salvação, porque a salvação veio pelo Senhor, amém? Mas ele pode tirar o teu reino. Ele pode tirar o teu reino. E o Senhor veio nessa noite usar da minha boca para falar para você: arrependa-te, alinha com o Senhor e cumpra o seu propósito aqui na terra. Amém? Esse é o recado do Senhor para essa noite. Ainda há tempo. Se você saiu fora do propósito, se alinhe com o Senhor, mas não deixe ninguém roubar a sua coroa. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?